Esther 5:1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que eu lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido, o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei." Israel foi uma nação escolhida por Deus, que de Israel viria o Salvador do mundo, que é Jesus. Mais precisamente da tribo de Judá. Nesse contexto, nós estamos vivendo um tempo em que Israel tinha pecado, tinha se afastado da presença do Senhor, estava num cativeiro. Que 586 a.C., a tribo de Judá foi levada para o cativeiro da Babilônia. Antes de todos irem para o cativeiro, gradativamente Nabucodonosor estava levando algumas pessoas. Daniel já tinha ido para o cativeiro. Lembra de Daniel na cova dos leões? Pois é, lá na Babilônia. Então, nessa época aqui, em 598, foi uma leva de pessoas escravos, cativos, para a Babilônia. E uma dessas pessoas foi Mardoqueu. Mardoqueu nada mais é o primo de Esther. Esther ficou órfã muito pequena, ele pegou essa menina, criou como filha dele, aprove Deus, dá a ele a graça dele ser uma figura importante ali. Só que o cativeiro da Babilônia, ela durou alguns anos. Os últimos reis de Judá, eles pecaram muito, muito. Jeoaquim foi um rei muito perverso. O filho dele só durou 3 meses, que é Joaquim, e Zedequias foi o último rei. Foi um rei que foi levado para a Babilônia. Primeiro ele viu os filhos sendo assassinados na frente dele, depois os olhos deles foram vazados. Ele ficou cego e foi jogado para morrer, né, no calabouço. Então a gente vê que a corrupção do coração de Israel estava tão grande que Deus tratou Israel dessa forma, levando para o cativeiro da Babilônia. Mardoqueu foi levado junto com essa turma para a Babilônia e criou essa menina. Provavelmente essa menina nasceu lá. Digamos que os teólogos acreditam que Mardoqueu tinha cerca de 50 anos já. E ela era uma mocinha. O nome dela hebraico era Radassa. Então ela passou a ter esse nome de Esther. Antes do rei Assuero assumir, a Pérsia, o governo medo-persa, assume a Babilônia. Belsazar vê o dedo de Deus escrevendo na parede, Daniel é chamado para interpretar, e Deus quer tratar agora com a Babilônia, porque também a Babilônia, ela matou muito hebreu. Nos cativeiros foram pessoas para lá, mas muitos morreram. Nesse contexto da história, gente, vocês não têm ideia, o cerco ali em Jerusalém foi tão grande quando Nabucodonosor levou, sitiou, queimou o templo, destruiu a cidade, que a fome foi tão grande. As cidades eram fortificadas, então se não podia entrar comida, as mães, gente, comiam carne dos próprios filhos que iam morrendo de desnutrição e viveram o canibalismo. Está lá em Lamentações de Jeremias. Jeremias é dessa época, o profeta Ezequiel é dessa época e o profeta Daniel é dessa época. Nós estamos vivendo um contexto aqui da história caótica do povo de Deus. E esse povo então é levado, só que agora Deus começa a tratar com esses babilônicos também. Porque da mesma forma que Deus usou Nabucodonosor para trazer juízo sobre Israel, porque a Bíblia chama Nabucodonosor de meu servo. Deus chama ele de meu servo, porque ele estava cumprindo
aquilo que Deus tinha falado aos profetas. Deus mandou o profeta Jeremias avisar: gente, se volte para o nosso Deus, porque se não nos voltarmos para o nosso Deus, ele vai mandar o império vir aqui nos pegar, nos levar cativo. Vai morrer muita gente. Eles foram avisados. Jeremias é tido como o profeta chorão, porque ele que relatou isso tudo. Foi preso várias vezes. Uma das vezes que Nabucodonosor invade, ele estava preso no pátio ali para todo mundo ver. Então foi muito triste a situação de Israel. Só que agora Deus quer tratar com esse povo que maltratou Israel. Então ele manda o governo Medo-Persa, o rei Dario e o rei Ciro, agora para assumir ali a parte da Babilônia. Então a Babilônia, ela é atacada num dia de banquete. O rei Belsazar resolve dar um banquete, ele era muito fanfarrão, gostava mesmo das festas, e ele resolve dar um banquete, e esse banquete ele acha que ele pode afrontar a Deus. Ele pede para que tragam os utensílios do templo, para que eles possam beber vinho, se embriagar naquele banquete. E naquela noite, o domínio Medo-Persa assume ali a Babilônia. Eles invadem a Babilônia e noite adentro, e quando amanhece, o rei já estava morto, o governo agora já não é mais babilônico, são os medos-persas, e assim vai. E nós estamos nesse contexto aqui em que o governo persa está imperando. O contexto de Esté é que o governo persa está imperando. Quando acontece essa situação toda, a gente para pensar assim: Deus escolheu em Abraão, faria dele uma grande nação. Agora essa nação agora está no cativeiro, desse cativeiro da Babilônia, agora no cativeiro persa. Só que não, gente, Deus nunca esquece a promessa que ele fez. Nunca, ele nunca esquece. No primeiro ano do reinado do rei Dário, a Bíblia diz que ele permite que os judeus voltem para reconstruir o templo. Ele faz um decreto: podem reconstruir o templo. Isso está lá em Esdras, Neemias, vocês podem ler, tá bem? E a Bíblia diz que é no primeiro ano do reinado. Deus achou graça no povo hebreu ali, naquele momento. E muitas pessoas voltam. Só, gente, que a Babilônia era um lugar magnífico naquela época, tá? Para quem morava em Jerusalém, quando chegou na Babilônia, ficou vislumbrado com a beleza da cidade. O templo lá do deus Marduk deles lá era enorme. Então, muitos judeus não voltaram para reconstruir o templo e os muros. Eles resolveram ficar. Por quê, gente? Tem uma coisinha no nosso coração que é muito difícil, é o conforto da riqueza. Acredito até que por isso que Jesus, a única coisa nesse mundo que ele chama de Senhor é a riqueza. Ele fala: vocês não podem adorar dois senhores, a mim e a Mamon, porque Mamon é o Deus da riqueza. Então, parece que a corrupção do coração do povo, nem todos quiseram voltar. Já estavam ricos, porque a Babilônia fez bem para muitos judeus. E fez muito bem para eles, porque era uma rota comercial, eles ficaram ricos. Então, nesse contexto, voltam para reconstruir, mas ainda eles estavam ali sob o domínio, muitos deles ainda escravos, né? Outros que estavam muito tempo ali, voltaram na reconstrução, tiveram vários problemas nessa reconstrução, mas o fato é que quando chega nesse momento de Esté, o povo está sobre esse domínio persa, e Esté, na verdade, ela é convidada para participar de um concurso de Miss. Esse é o contexto que nós estamos. O rei Assuero, ele gostava assim de ostentar. E nada melhor do que ostentar a bela rainha, né? Ele gostava de ostentar, então vou ostentar a bela rainha. Ele fez um banquete de 180 dias. E nesses 180 dias desse banquete, no 7º dia desse banquete, ele, muito dado de alegria por causa do vinho, a Bíblia fala que ele estava cheio de alegria por causa do vinho, bêbado mesmo, a palavra. Ele fala assim: manda chamar a rainha, eu quero que ela se apresente aqui. Só que a rainha Vasti, na época era a rainha Vasti, ela estava também dando um banquete para as mulheres. Ela simplesmente fala que não vai. Creio eu que já era providência de Deus. Ela diz que não vai, ele depõe ela do cargo de rainha. Alguns anos passaram e os conselheiros do rei falaram assim: você tem que colocar alguém no lugar dela. Aí resolveram que ia fazer um concurso de Miss. Essas mulheres iam ficar ali 1 ano cuidando do corpo para se apresentarem ao rei, para ele escolher uma para colocar no lugar de Vasti. E Mardoqueu, então, fala com a prima dele, né, que na verdade é filha adotiva dele: você vai participar, seu nome é Esther. E ele coloca ela então para participar.
E adivinha quem foi escolhida como Miss, né? Nesse concurso de Miss? A Rainha Esther. Ela é escolhida, e nesse contexto que ela é escolhida, mas ela não foi escolhida por um acaso. Ela não foi escolhida para ser rainha. Deus não está preocupado com o cargo que Ele nos dá. Ele está preocupado com o que nós vamos fazer com o que Ele nos dá. O que você vai fazer com aquilo que eu te dou? Não é o que eu vou te dar, né? O que você vai fazer? E Deus então coloca ela, e ela realmente sobe ao trono com ele como uma rainha, a rainha da Pérsia, tá? Então ela é a rainha da Pérsia, a rainha Esther. O rei Assuero, claro que ele tinha seus generais e as pessoas de confiança dele. Ele deu um cargo de confiança para um homem chamado Amã. E esse Amã que ela convidou para o banquete do nosso texto que nós lemos, esse Amã era um homem que odiava os judeus. Ele odiava com todas as suas forças. Ele era descendente ali da região do rei Agag, que era um rei amonita. Então era um homem totalmente perverso. E ele odiava os judeus. Hoje nós temos muita gente odiando os judeus. Essa história vem se repetindo ao longo dos anos. Hoje nós temos povos, nações, países que estão odiando os judeus. Só semana passada eu vi um relato que morreram mais de 1.800 cristãos, entre cristãos e judeus. Os drusos também. Os drusos, eles não são islã, eles não aceitam que serem chamados de islã, na grande maioria. Eles creem em Deus, mas creem também que eles são descendentes de Ismael. É uma confusão tremenda, sabe? Um engano tremendo. Mas o fato é que são pessoas, estão sendo assassinados por causa da sua fé. E os cristãos, gente, essa semana foi um recorde de morte de cristãos novamente. Nós falamos sobre isso no nosso último café e novamente eu peço, orem pela igreja perseguida. Existe uma igreja perseguida. Nós estamos no nosso conforto, mas existe uma igreja perseguida. E nesse contexto aqui, tudo que está acontecendo aqui com a rainha Esther é para que eu e você hoje estivéssemos aqui hoje com acesso à palavra de Deus. Porque esse evangelho chegou a nós. Porque primeiro chegou aos judeus e chegou até nós. E quando a rainha Esther pede para ter esse momento com Amã, por quê? Do texto que nós lemos. Amã ficou muito famoso, né? Ele mandava e desmandava ali junto com o rei Assuero. Ele sentiu no direito de fazer um decreto. Ele chegou para o rei. Gente, rei não se importava com pessoas simples não, tá? Isso é da natureza de reis, reis mundanos. Claro que os reis escolhidos por Deus tinham que preocupar com a nação. O que a Bíblia fala? Quando um rei honesto governa, o povo prospera. Quando um rei mau governa, o povo sofre. Então o rei Assuero não estava nem se importando que povo era esse. Na verdade, ele nem perguntou. Amã chegou para ele e falou assim, olha, tem um povo aí, e esse povo aí, eles não gostam muito da nossa cultura, eles são um povo dispersos. Vamos fazer um decreto para acabar com eles? E ele então propõe uma tragédia absurda. Na verdade, ele está propondo a morte de todos os judeus. Esther 3, versículo 12. Assim, no 13º dia do primeiro mês, isso significa para a gente 13º dia de Abibe. Os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governantes de várias províncias, aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes, que é o rei Assuero, e foi selado com seu anel. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 13 de abril. Cada versão vai dar uma data, isso. Por quê? Porque, na verdade, o calendário está todo trocado, gente. Era um calendário judaico, passou a ser gregoriano, que é o calendário que nós temos. Então, tem essa divergência. Só para ficar fácil para a gente entender, vamos imaginar 13 de abril. Só que esse decreto era para se cumprir, está lá no versículo, continua no capítulo 3, na parte B do versículo 13, fala assim... O 13º dia do 12º mês é o mês de Adar. Esse mês de Adar, basicamente, seria fevereiro, março. Porque o calendário judaico não começa em janeiro igual o nosso, tá? Começa março, abril, começa fevereiro, março é o final do ano. Março, abril é o início do ano, tá? Para eles. Então, se você pegar o calendário de Israel, eles estão iniciando um ano agora. Para eles, o que a gente faz ali na virada do ano, a virada do ano, 31 de dezembro, não faz sentido nenhum para Israel.
porque eles seguem o calendário deles, tá? Embora tenha se perdido alguns anos nesse meio tempo, mas eles seguem esse calendário. Então, eles tinham quase um ano para se preparar para esse decreto entrar em ação. O que era esse decreto? Que no dia 13, todas as pessoas podiam matar os judeus. E esse decreto mexe com Mardoqueu. Por quê? Ele também é judeu. Aí ele chama a filha adotiva dele. E ele diz assim, olha só, o rei fez um decreto, não sei se você está sabendo, né? Porque ela vivia no palácio, né? Mas é o seguinte, nesse dia vai morrer todos os judeus, porque a gente não tem como se defender. Eles são homens fortes, poderosos. Então, faz o seguinte, intercede ao rei por nós. Só que Esté, ela pensa assim, nossa, mas se eu for no rei sem ele me chamar e ele não levantar o cetro, eu posso morrer. Porque era assim, se uma pessoa chegasse na presença do rei sem ser chamado, se o rei se irritasse e ele não levantasse o cetro, a pessoa morria, era morte, manda matar, não manda chamar você. Só que quando ela aponta na porta, ele logo levanta o cetro, foi o texto que nós lemos. Que Deus também colocou graça no coração dele. E ele então pede para ela entrar e ela chama ele para esse banquete. Só que nesse meio tempo, ela começa a se esquivar. E se eu morrer? E se? Aí o tio deve assim, ó, nós temos duas situações. Arriscar e todos viveremos, ou não arriscar e até você vai morrer. Porque você acha que eles não vão descobrir que você também é uma hebreia? Você acha que isso vai ficar encoberto até quando? Aí, gente, acontece aquilo que a gente fala sempre com vocês. A oração, ela muda as situações. O jejum, ele fortalece o nosso espírito. Ela fala com Mardoqueu. Então, convoca todo o povo de Israel para orar e jejuar 3 dias. Gente, é 3 dias sem comer. E eles, então, entraram em oração. Quando ela se apresenta, foi depois de 3 dias de oração. Por isso que o texto que nós lemos já começa assim, depois de 3 dias foi que ela se apresentou ao rei. E ele a convida para esse banquete. E realmente ela faz o banquete. Mardoqueu tinha protegido o rei no passado de uma trama de 2 oficiais que queriam matá-lo. Ele escutou porque ele ficava ali na porta do palácio. Se ele ficava na porta do palácio é porque ele era um homem de influência, não é qualquer um que podia ficar na porta do palácio. E ele contou e esses 2 foram mortos. E o rei vai dormir, ele fica inquieto, ele acorda de madrugada e ele pede o livro. Não traz o livro lá das nossas histórias, leiam para mim. Aí alguém lê exatamente essa história, quando teve um livramento dele. E ele fala assim, o que eu fiz para honrar esse homem? Aí a pessoa que leu, nada, não foi feito nada. Ah, então tá. Só que nesse meio tempo, Amã estava lá construindo uma forca de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Porque quando Amã chegava no lugar, todo mundo se curvava, Mardoqueu não. Mardoqueu só se curvava diante do Deus vivo. E ele estava irado contra ele. E o conselho que Amã recebeu foi da própria mulher e dos amigos, entre aspas, para construir essa forca. Essa forca construída, Deus agora chama e fala assim com ele. Amã, o que você faria com um homem a quem o rei queria honrar? Aí Amã pensa assim, só pode estar querendo me honrar, né? Só pode ser eu, né? Veste suas vestes reais, pega um cavalo que você usou, aquele que todo mundo sabe, selado ali pelo rei, passeia com ele por toda a cidade, fala assim, esse é o homem a quem eu desejo honrar. E assim, o Senhor vai estar honrando essa pessoa. Aí o rei vira para ele, ah, legal, vai lá e faz tudo isso com Mardoqueu. Ele já está virado, porque ele já tinha uma forca preparada para matar. Quando ele chega em casa triste, a mulher que mandou ele fazer a forca vira para ele e diz assim, ih, agora você se lascou, agora você entrou em problema, porque se o rei está honrando esse homem, você não vai poder matar ele, e a forca é para ele e isso vai vazar. Imagina, ele tinha feito aquilo, chega em casa já irritado, com um bico desse tamanho, eu imagino, odeio aquele cara, eu vou lá honrar aquele cara. Meu Deus, viu como que Deus faz assim com a nossa vida? Ele muda o nosso destino, ele muda a nossa rota, ele muda para a glória dele. Deus estava protegendo os judeus, mais uma vez eu vou dizer, para que hoje você tivesse acesso à palavra dele. Aí acontece o banquete. Quando a rainha Esté chama, aí fala assim, agora pede-me, se você me pedir
o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Ela fala assim, se fosse só para a gente continuar sendo escravo, ou se tornar escravo, eu não ia te incomodar, meu rei, mas é por causa da nossa vida. É uma aniquilação. O que está acontecendo é querendo aniquilar o meu povo, anular o meu povo da face da terra. E ele falou, quem fez isso com você? Esse homem aí, Amã. Aí o rei sai irritadíssimo, a Bíblia diz que ele vai para o pátio, para o jardim dele. E eu imagino que Amã deve ter assim, se prostrado diante de Esté. Pelo amor de Deus, intercede por mim diante do rei, faça alguma coisa. Porque quando o rei volta, ele pega Amã numa situação que ele fala assim, você queria violentar minha mulher? Então eu imagino que ele se prostrou, se jogou nos pés dela, de uma forma que o rei ficou assustado. O rei fala, prenda esse homem. Aí alguém que estava prendendo falou assim, olha, ele fez uma forca no quintal da casa dele para enforcar Mardoqueu. Aí o rei então pega ele, vai lá e enforca na forca que ele fez. Então se tem uma história na Bíblia que alguém foi enforcado na própria forca que fez, foi Amã. E ali a rainha pede ao rei misericórdia, só que um decreto de um rei não pode ser revogado. E o rei fala assim, mas eu não posso revogar, foi o meu anel que foi selado. Então eu vou fazer algo, eu vou fazer um outro decreto que naquele mesmo dia os judeus vão poder se defender. E acontecer que naquele dia, naquele exato momento que o decreto de Amã fosse vigorado, também o decreto feito a pedido da rainha Esté também fosse vigorado, que eles podiam se defender. E o decreto de Amã é tão covarde que além de aniquilar o povo de Israel, podia tomar posse das riquezas dele. O decreto era muito diabólico. Só que quando o povo de Israel se defende, gente, eles não tomam nada do povo. Eles só mataram realmente por legítima defesa. Eles não foram atrás de ninguém para matar. Aqueles que realmente atacaram, eles mataram e não tomaram nada. Eles não pegaram para eles as coisas daquelas pessoas. O coração do povo de Deus é totalmente diferente. Não é um coração avarento. Aí você pode perguntar assim, mas por que essa história? É porque nós estamos exatamente nesse período em Israel. Essa semana, esse ano, Israel foi comemorado dia 13 e 14, o dia de Purim. Então, a partir dessa data, todo ano posterior a essa data, os judeus se reuniam e comemoravam e deram esse nome de a festa do Purim, o dia em que eles puderam se defender, o dia em que Deus olhou para eles com misericórdia e não deixou que esse povo fosse anulado da face da terra. Só, gente, que Deus tem um propósito com Israel, como ele tem um propósito com a sua vida. Ele disse lá em Gênesis 3,15 que da semente de mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça da serpente. E esse que esmagaria a cabeça da serpente nasceria de Israel. E todos os profetas já estavam, ao longo da história, profetizando a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Messias. Se os judeus fossem eliminados da face da terra, estava eliminando o nascimento de Jesus. Olha Deus cuidando de nós. E acontece que esse livro, você pode ler ele de trás para frente, de frente para trás. Você não vai ver a palavra Deus em nenhum momento dele. Mas você vê Deus nele o tempo todo. Deus cuidando, Deus protegendo. Mas a palavra Deus não está no livro de Esté. Mas Deus está cuidando do povo o tempo todo. Esse é o nosso Deus. E tudo isso aconteceu para que o povo de Deus entendesse que Deus é Deus de promessas. Que Deus é Deus de aliança. A aliança feita lá em Abraão continua de pé. E ela continua de pé nas nossas vidas também. A aliança que Deus fez conosco ali, com Jesus na cruz, ela continua de pé. E o evangelho, para chegar até nós, gente, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, deixou os discípulos preparados durante 40 dias após a sua ressurreição. Ele viveu aqui na terra com os discípulos, terminando de ensinar tudo o que eles precisavam saber. Quando Jesus sobe, a ascensão dele, 2 anjos falam com os discípulos que viram ele subindo na ascensão. Por que vocês estão tristes? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira ele vai descer. Não ficam tristes. E Jesus tinha dito para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder chegou 10 dias após a ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes. Pentecostes já era uma festa natural dos judeus. E nesse dia
120 pessoas reunidas no cenáculo e o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e eles começam a falar em outras línguas. E as pessoas que andavam lá embaixo começaram a entender o que eles estavam falando. Tinha pelo menos média de 14, 16 povos, idiomas ali embaixo, de pessoas que tinham vindo para Jerusalém para essa festa e eles conseguiam passar a mensagem do Evangelho no seu próprio idioma. As pessoas falam, gente, mas eles não são galileus? Como eu estou entendendo o que eles estão falando na minha língua? Esse foi o Espírito Santo descendo sobre o povo. E o Espírito Santo, a partir daí, ele não depende mais de uma pessoa ser um líder para que Deus venha falar com ele, para ele falar com o povo. Como foi nos tempos dos patriarcas, nos tempos dos juízes, nos tempos dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Agora o Espírito Santo está dentro de nós e ele fala conosco. Basta a gente dar ouvido à voz do Espírito Santo, ele fala conosco. E o Espírito Santo, movendo o coração daqueles povos, eles começam a pregar e vocês vão ver tudo isso em Atos dos Apóstolos. Chega em casa e lê. Atos dos Apóstolos, é maravilhoso. Ver tudo que aconteceu após a ascensão, dia de Pentecostes, como que eles eram cheios do Espírito Santo. Pedro passava, as pessoas queriam correr para que a sombra dele passasse por eles para serem curados. Paulo, quando ele encontra-se com Jesus na estrada de Damasco, ele fica um pouco de tempo ali de molho, aprendendo. Ele não era iletrado como os outros discípulos de Jesus, ele era um homem culto. Alguns teólogos falam que ele frequentou a escola de Gamaliel, que era um rabino muito conceituado naquela época. Ele era um homem super culto. Mesmo assim, ele precisou passar por um momento ali com os discípulos para que ele comece as suas viagens missionárias. E quando ele começa as viagens missionárias dele, gente, vocês não têm ideia dos milagres e maravilhas que Paulo opera. A Bíblia não cita detalhadamente, mas fala que ele operava sinais e maravilhas por onde ele passava. E por que a gente aceita um evangelho menor que esse? Por que a gente aceita ser um cristão menor que isso? Por que a gente está tão conformado com a nossa vida? Por que para nós só levantar de manhã, ir para o trabalho, para a escola, cuidar dos filhos, tá bom? Por que só viver nessa terra tá legal? Não está. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar. Olhem para a cruz, olhem para a Escritura. Eu vou falar uma coisa assim com muita responsabilidade. Cuidado com o que vocês ouvem até nos púlpitos. Examina na Escritura, vê se o que está sendo falado é verdade, sejam crentes iguais aos de Bereia. Examina, confiram para ver se é verdade. Fala não para qualquer teologia que não seja a que o Senhor Jesus ensinou. Porque lendo e estudando a Bíblia, caiu por terra muita coisa que eu ouvi nos púlpitos e eu aprendi muita coisa que nunca foi falado. Então, tenham sede de Deus, tenham sede do Espírito Santo, tenham sede de viver para a glória de Deus. Eu não contei uma história para vocês, eu contei a nossa história. O que Deus falou aqui conosco foi a nossa história, porque Paulo, ele levou o Evangelho de Deus para a Europa. Ele foi escolhido por Deus para tirar o Evangelho de só aquele momento ali, naquela região de Samaria, Judéia, e ele é escolhido por Deus para levar a palavra de Deus para os gentios, ele e Pedro. E eles vão levando essa mensagem para os gentios que chegou até nós. E Paulo, na sua segunda viagem, ele vai para a Europa. E da Europa, a Europa alcança a América do Norte e a América do Norte alcançou a gente no Brasil. Assim o Evangelho do Senhor chegou para nós e nós somos gratos a Deus. Mas um dia uma mulher, ela foi usada por Deus para que os judeus não morressem, para que a promessa de Deus dada a Abraão, lá em Gênesis 12, não morresse ali. Será que nós podemos ser essa mulher para não deixar a promessa do Senhor morrer? Será que tem vidas precisando de nós? Será que nossos olhos estão atentos a entender quais são as pessoas que nós precisamos socorrer? As pessoas que nós realmente precisamos atrair para a presença de Deus? Porque a mensagem dos discípulos e dos apóstolos era uma só. Eles anunciavam o que aconteceu e falavam, arrependei-vos, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai voltar mais como cordeiro, agora ele volta como leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro, ele foi morto, sacrificado.
ressuscitou, mas agora ele vai voltar como leão. O leão, ele domina, segura, porque o rugido do leão vai acontecer. Quando ele aparecer nas nuvens com poder e grande glória, esse dia vai ser glorioso. Aleluia. Esse dia vai ser glorioso para aquelas mulheres cheias do Espírito Santo que o buscam. Como as 5 virgens prudentes que estavam com seus azeites, buscando na palavra de Deus conhecer a Deus. É isso que nós estamos precisando. Conhecer e esperar de Deus aquilo que Ele pode fazer por nós. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Porque os anjos querem evangelizar. Pedro fala isso em uma de suas cartas. Os anjos querem evangelizar, mas Deus disse, não, quem vai fazer isso são vocês. Seres humanos que eu criei a minha imagem e semelhança. Eu vou fazer de vocês missionários nessa terra. Então, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Nós somos estrangeiros nessa terra, somos missionários aqui. Cada uma de nós começa na nossa casa, começa com nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos e vai até além das fronteiras. Eu gostaria de orar com vocês para que, se você tem alguma dúvida no seu coração de que você é uma escolhida de Deus para levar esse evangelho, essa dúvida vai morrer agora, em nome de Jesus. E você vai sair daqui querendo pregar até para a parede. Tem um pregador que ele pregava para as árvores. Quando ele era mais jovem, ele treinava, ele ia para a floresta, colocava a Bíblia num toco assim, pregava para as árvores, treinando. Pregue nem que seja para as paredes, treine, mas pregue. Fale com alguém. Suas redes sociais não é um lugar qualquer. Precisa ser um manancial de bênção. Precisa ser um local onde Cristo alcança nações, alcança pessoas. Não importa que você não tem muitos seguidores, Deus não está preocupado com isso. Às vezes você vai ganhar uma pessoa que vai ganhar multidões. Que Deus abençoe, eu quero orar com vocês, por vocês. Eu vou deixar os últimos versículos para vocês, mulheres cheias do Espírito Santo. Marcos 16, a partir do versículo 15, recebam essa palavra. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, olhem aqui, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Amém. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E 10 dias depois, nós recebemos o Espírito Santo para selar essa promessa. Mulheres cheias do Espírito Santo, nós temos autoridade quando estamos nele. Amém. Nós temos quando estamos nele. Não é para qualquer pessoa, é para quem está nele, para quem vive para ele, para a glória dele. Nós não podemos viver 98% do evangelho. Nós precisamos de viver um evangelho 100%. Qualquer pregação que não tem responsabilidade com a palavra, joguem fora. Não recebam. A Bíblia diz isso, Paulo fala isso. Nas cartas que ele enviava para as igrejas. Se alguém lhes pregar um evangelho, que não seja esse evangelho de Cristo ressuscitado, aquele que foi morto, ressuscitado, está à direita de Deus, intercedendo por nós, aquele que é santo, alguém que te pregar um evangelho de bondades demais, de só amor, esse não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus exige renúncia. Nós precisamos renunciar todo dia, tomar a nossa cruz, segui-lo. Paulo disse, se você ouve um evangelho que não seja esse, seja anátema. O que é isso? Seja incrédulo, não acredite, joga fora, não creia. Creia nesse evangelho, na palavra de Deus. E você tem essa autoridade. Todos os sinais, esses sinais seguirão os que creem.